Olá, sonhadores, sejam bem-vindos à parte 2 do curso Sombra, do mini curso Sombra, tá? Este foi um curso que eu administrei muitos anos atrás para os clientes de sonhos, e aí eu resolvi trazer agora para o canal, tá bom? De como a gente trabalha a sombra, tá? Como eu expliquei na parte 1, os sonhos trabalham predominantemente sombras, frequências de sombra. Tá? E aqui é interessante vocês saberem para entender melhor como é que a gente faz, como é que se trabalha a sombra, como é que ela funciona, tá? Na prática. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, você me encontra nesses canais aqui com esse nome, Patrícia Mesquita Sonhos, no Instagram, TikTok e YouTube, tá bom? Bora agora continuar aqui a apresentação, minha gente. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente parou aqui na parte da descida, tá? A gente vai começar da descida, na verdade. Foi o slide anterior que a gente terminou, e a gente vai começar aqui com a descida. O que é essa descida? A gente vai falar agora das etapas da sombra, tá bom? Como é que a gente trabalha a sombra do início ao fim. Lembrando que esse material aqui, ele foi extraído de 2 livros, né? Todo o conteúdo aqui são desses 2 livros aqui que eu extraí. Então, vamos lá, descida. Como a gente falou, a sombra são vibrações inferiores. Lá na escala de consciência, eu expliquei melhor sobre isso, tá? Então, vamos lá. As vibrações mental e emocional precisam ser rebaixadas. Então, uma vez que a gente está trabalhando com sombra, ok? O que a gente faz? A gente sai do nosso padrão normal, é isso que a terapia faz. Eu saio do padrão normal e aí eu desço para as vibrações inferiores. O sonho também faz um processo semelhante. Ele pega você, que está dormindo lá, né? E aí ele começa a trabalhar as frequências vibracionais, emocionais, principalmente as inferiores em você, e aí transforma ela em imagens, tá? Então, a gente vai fazer esse trabalho de forma consciente, acordado aqui, trabalhando a sombra na terapia, não importa seja holística ou psicológica, é justamente pegar nossas frequências, trabalhar as emoções, nossas crenças, nossos valores, rebaixando essa frequência, entrar em contato com essa frequência. Então, a gente começa um processo de descida, sabe? A descida da escala, da escada, do calabouço do castelo. Então, a gente começa essa descida. Aí a gente começa a lavar a roupa suja, né? Relembrar o passado, de coisas que a gente não gosta, de mostrar da forma como a gente se sentiu em relação a tal situação. São exemplos desse tipo, tá bom? E aí, ó. Aí, quando isso acontece, o ego se sente ameaçado. O ego é o nosso sistema de defesa e autoidentificação. Então, foi como eu falei. O nosso sistema de proteção, o ego, ele nasce a partir do nosso nome, tá? Então, quando a gente... fulano é um ser, ele tem um tal nome. Ali nasce o ego, tá? Então, tudo que a Patrícia é, né, e representa como Patrícia, se identifica como Patrícia, é através desse sistema do ego. Então, o ego, ele protege a Patrícia. O ego, ele é criado para proteger a Patrícia. Mas é a Patrícia que ele conhece, né? Então, tudo que a Patrícia dentro de um sistema de autoidentificação, tudo que a Patrícia é, ela acredita ser, o que as pessoas acreditam que ela seja, tudo isso é absorvido pelo ego, entendeu? E nesse sistema de autodefesa e proteção, ele protege a Patrícia, a identidade da Patrícia. Então, quando a gente começa a trabalhar essas vibrações inferiores, eu começo a entrar em contato com as vibrações negativas inferiores da Patrícia, né? E aí o ego começa a se sentir ameaçado, né? Ele consegue se sentir ameaçado porque porque você está começando a pegar as fragilidades do sistema Patrícia, tá entendendo? Então, assim, olha, eu estou trabalhando quem é a Patrícia. Aí eu estou trabalhando a sombra da Patrícia, as vibrações inferiores da Patrícia. E aí o ego começa a se sentir ameaçado. Ó, você está mexendo no meu campo aqui, né, de identidade. Então, ele busca proteger a Patrícia. O ego, ele quer
vamos dizer assim, é um sistema de proteção, de correção antivírus. Vamos imaginar assim, né? Ele é como é o nome? Firewall. Uma parede protetora, um escudo protetor que protege o conceito de Patrícia. Então, quando a gente trabalha com essas vibrações inferiores na terapia, é como se eu fosse um vírus que fica ameaçando esse sistema de defesa, o meu firewall, que é o ego. Tá entendendo? Resumindo, é isso. Porque eu preciso, lembra? Trabalho de sombra é morte e renascimento. Então, eu tenho que cortar, quebrar esse sistema de defesa. Continuando aqui a apresentação. Então, aqui, pronto, quando adentramos. Peraí. Quando adentramos no mundo inferior, o ego sofre uma redução do seu papel. Então, eu quebro essa barreira e o ego ele é diminuído. Olha, eu estou questionando, vamos lá. Eu tô através aqui, trabalhando as emoções da Patrícia e questionando quem é a Patrícia. O que acontece nesse exato momento? Quando eu ameaço esse sistema do ego, o ego ele precisa se reduzir. Você lembra que eu tenho que passar por um processo de despersonalização, como eu falei no vídeo 1? Então, eu tenho que me despersonalizar da Patrícia. Então, quando eu faço esse processo de despersonalização, né, de eu olhar para a Patrícia e tentar entender a identidade dela, a representação dela, a personalidade dela, trabalhando a sombra dela, eu preciso necessariamente, então, reduzir o papel do ego. Por isso que o ego se sente ameaçado, arriscado. Ele é diminuído, tá? Tô falando aqui bem paulatinamente, mas, né? Então, vamos lá. Não sendo mais possível o ego nos defender diante da morte. Se eu estou trabalhando, voltando aqui, se eu estou trabalhando um padrão que eu quero que morra, né, nesse processo, uma característica da Patrícia precisa morrer, o ego ele se sente ameaçado, porque o ego ele é a junção de toda a identidade daquilo que caracteriza a Patrícia. Então, necessariamente, o ego vai ser reduzido e uma parte dele precisa se arriscar e morrer para que eu possa fazer esse processo, tá? Então, não sendo mais possível o ego nos defender diante de uma morte. Então, algum aspecto precisa morrer. O ego precisa ser destruído em uma camada, em uma partezinha dele. É como o vírus, entrando nas camadas de defesa. Tá? E aí, nesse processo, vamos lá, né? Entendemos que a morte como algo que precisa morrer dentro de nós. Então, o que é dentro de nós? Dentro de nós é o ego. O ego é aquilo que eu reconheço, aquilo que eu conheço como Patrícia, mas uma parte da Patrícia precisa morrer. Então, o ego se sente ameaçado, porque ele vai ser reduzido, porque uma parte dele vai ser destruído, porque esse padrão específico precisa morrer, tá? Então, uma característica da personalidade que não cabe mais. Existem momentos da nossa vida, vamos lá, assim, né? Existem momentos da nossa vida, por exemplo, quando a gente passa da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da fase adulta para a velhice, são momentos em que a gente tem uma grande transformação da identidade egóica, tá? Esse processo já acontece naturalmente porque são fases específicas da vida que a gente realmente muda de forma, de corpo físico, o próprio desenvolvimento cerebral também passa por transformações, nossa capacidade cerebral, né? Então, e as nossas experiências também emocionais contribuem muito para isso. Então, é natural acontecer nesses estágios da vida, tá? Então, aqui o que a gente está vendo aqui, nesse momento, né? É isso. Entendemos a morte como algo que precisa morrer. Então, naturalmente, nesses momentos da vida, algum aspecto nosso ele morre. Quando a gente passa da infância para a adolescência, um aspecto infantil precisa morrer, não é verdade? Quando a gente passa da adolescência para a fase adulta, um aspecto infantil da adolescência precisa morrer para a gente aceitar a fase adulta. É algo parecido. Só que esse processo, gente, ele acontece normalmente. Ele acontece comumente.
Só que a gente não percebe que esse aspecto está morrendo. A gente não percebe que características nossas estão sendo desfeitas, né? E o sonho, às vezes, traz essas características que precisam morrer ou que já estão morrendo, tá entendendo? Mas que a gente ainda está com certo apego egóico a elas, tá? Então, uma característica da personalidade que não cabe mais em nós. Então, a gente está, por exemplo, você passou por um divórcio, tudo muda. Ou se casou, tudo muda. Você torna-se mãe, tudo muda. Então, alguma coisa morre e alguma coisa nova surge. Então, é natural isso acontecer ao longo da vida. A gente perde um parente, é outra transformação, né? Alguma coisa morre, alguma coisa nasce novo, tá? Então, isso faz parte da dinâmica da vida. Só que muitas vezes a gente não trabalha a sombra, tá? Então aqui a gente volta, a gente continua aqui. E aqui a gente tem um exercício, né? Um padrão obsoleto que não conduz mais a um momento atual. Então, por exemplo, passei por um divórcio. Meus filhos saíram de casa. Não mais é um padrão que é velho, é antigo e eu preciso me desapegar dele. E aqui eu passo um exercício para você, que é um exercício de reflexão. Que características suas precisam morrer neste exato momento da vida? Você conseguiria me dizer que características são essas que você precisa se desfazer? Talvez você não perceba essas características, mas muitas vezes os nossos sonhos, eles trazem essas características que precisam morrer, ou que já estão morrendo, mas que você ainda está com algum tipo de apego, tá? Então, da mesma forma que o sonho também traz potencialidades, ele traz aspectos que você precisa se desfazer. Aspectos emocionais, aspectos mentais, ligados a valores, crenças, atitudes, né? Sentimentos, ok? Determinadas mentalidades, determinados padrões antigos, por exemplo, antigos de relacionamentos amorosos. Olha, esse padrão aqui você não deve mais sustentar. Esse tipo de pessoa que você se relaciona, você não precisa mais. Você tem que buscar um padrão novo. Então, tudo isso, o sonho, ele traz à tona esses aspectos. Acho que quase, assim, todas as interpretações, elas falam sobre isso, direto ou indiretamente. Porque, entenda, você e a sua identidade, quem você é, está constantemente em mudança, em transformação, tá? Tudo é muito dinâmico na vida. Nada é estático. Tudo está em mutação. Então, os sonhos, eles trazem essas mutações, eles trazem essas transformações que estão acontecendo, mas que estavam lá no seu inconsciente, eles trazem essas transformações para a sua consciência através dos símbolos, ok? Que evocam também emoções, né? Mostrando isso, demonstrando isso. Algo que precisa ser rompido, destruído, tá? Então, continuando aqui, aí a gente fala do próximo estágio, que é o estágio da morte. No terreno da morte, então assim, a gente fez, vamos lá, retrospectiva. A gente fez a descida da escada. Comecei a trabalhar a vibração, aquela emoção, aquela memória do passado que me evoca, aquela emoção ruim e tal. Beleza. Então, nesse momento, eu fiz a descida. Nesse momento da descida, chega um ponto da morte. Que aqui, olha só o que fala, que aquela literatura nos traz, né? No terreno da morte, o ego será incapaz de defender você, pois a morte destrói tudo. É uma força corrosiva, tá? Vamos falar sobre o processo, depois eu vou explicar isso tudo. O ego, então, sucumbe para o processo de despersonalização. Lembra? Esse é o momento que o vírus penetra na barreira, eu não tenho mais defesa alguma. Então, aquele aspecto ali, ele vai ser autodestruído. E nesse momento,
A despersonalização, ela chega no nível máximo. Então, é como se dissesse assim, eu não sou mais a Patrícia. Eu estou passando por um processo de morte, nesse aspecto, nesse padrão meu, nessa característica minha, eu não sou mais a Patrícia. Então, o ego foi reduzido ao mínimo e a despersonalização ao máximo, tipo assim, né? Na discrepância, na extremidade, quando eu chego nesse estágio de morte, desse padrão. E aí ele está sendo completamente destruído. É nesse momento que o vírus invade e, sei lá, infesta tudo, tá? Destrói tudo, os arquivos, aquela coisa toda, entende? É algo semelhante que está acontecendo aqui, tá? Então, despersonalizar, aí vamos voltar ao processo. Despersonalizar-se é deixar de ser quem é. Não reconhecemos mais nós mesmos. Então, no meio daquele sentimento, né? Fizemos a descida, chegamos no bottom, lá no fundo do poço, vamos dizer assim. Chegamos no fundo do poço, lá é tudo destruição. Não tem mais nada, não sobra mais nada. Então, nesse momento, você já não sabe mais quem você é. Você se despersonaliza de você mesmo, você não sabe, né? O ego está sucumbido, o ego está totalmente fragilizado e a gente não reconhece mais como nós mesmos. Você não sabe mais quem é a Patrícia, o que é Patrícia e o que não é Patrícia, tá? É como se fosse isso, nesse estágio. Então, quando a gente atinge esse estágio, aí vem esse próximo estágio. A gente está falando tudo aqui do processo de morte, tá? Então, é a chance de alterar a nossa personalidade. Aí aqui, nesse momento, é que acontece a transmutação. Então, entenda, na descida eu preciso do eremita, eu preciso do terapeuta que ilumine aquele caminho da descida do calabouço, para que eu não me perca naquela emoção, para que eu não me identifique naquela emoção e fique perdida nela. Quando eu alcanço o calabouço em si, é onde acontece toda a destruição, a morte, e ao mesmo tempo o processo literal de transformação. Porque lá eu estou totalmente despersonalizada. Eu não sou mais quem eu era. Vamos dizer assim? Então, é a chance de alterar, aí voltando aqui para o texto, é a chance de alterar a nossa personalidade na esperança de de mudar quem fomos até então. Pois a capa de proteção do ego não está mais ali. Então, eu não tenho mais proteção, não tenho mais firewall, eu não tenho mais nada. Então, nesse momento, é onde eu tenho a capacidade máxima de transformação. Tá? Então, vamos lá. Nesse momento, a verdade oculta, ela aparece e ela pode ser forte demais para você. É aquele momento em que a gente assume o momento máximo de risco dentro daquela cirurgia que a gente está passando, né? É aquele momento em que você mais se arrisca a sua vida naquele processo ali de transformação. Você está arriscando tudo que você é, porque eu não tenho mais defesa nenhuma. Eu não tenho mais ego, eu não tenho mais Patrícia, risca o nome. Tá entendendo? Então, aqui, né, nesse momento, olha só, essa verdade oculta aparece nesse momento de total destruição. E essa verdade, ela pode ser muito forte, né? Dói muito conhecer essa verdade e você pode ou não conseguir essa imensa dor. Então, nesse estágio também, pode ainda acontecer um outro problema. Então, eu tenho um momento da descida em que eu me identifico com a emoção e eu não saio, não consigo mais desconectar dela, aí eu me perco. E o segundo momento que eu posso me perder é quando eu estou lá no estágio da morte, em que eu estou imerso numa grande dor, que eu não sei mais o que eu sou, e aí eu me identifico com essa dor, né, com essa verdade, que é muito forte, abala demais a estrutura, e eu não consigo me recompor, né? Eu fico num estado enlutado. E aí esse estágio, ele pode durar um breve período, ou ele pode durar muito tempo. Varia de pessoa para pessoa, tá? Aqui varia de acordo com a verdade, de acordo com os fatos, de acordo com aquilo que ela descobre naquele momento de impacto, de choque, pode variar muito de pessoa para pessoa. Por isso que a gente precisa de terapia para trabalhar a morte, ou para trabalhar
sombra. Por isso que eu falo, não é fácil trabalhar sombra, né? É todo esse processo aqui, tá? Então, por esse motivo, o confronto com a morte é perigoso e arriscado, mas apesar da verdade ser dolorosa, é ao mesmo tempo libertadora. Se lembra que eu falei no vídeo 1 sobre redenção? Qual é o objetivo que a gente trabalha a sombra? Redenção, libertação. Então, aquela verdade oculta é aquela verdade que liberta, é aquela verdade que nos faz render, nos entregar aquele processo e a gente se liberta dela, daquela dor. Então, eu passo pela dor e eu me liberto daquela dor. Então, esse o objetivo de trabalhar sombra. É esse processo que a gente faz, literalmente, tá? E muito bem descrito aqui. Bom, passado dessa fase da morte, vem então o renascimento. O renascimento depois da morte, é a hora de tomar o caminho de volta. Aí eu desci a escada, fiquei lá no calabouço, né? Morri, ressuscitei e agora estou tentando o quê? Subir a escada. Esse momento de subir a escada, né? É esse momento que eu renasço para subir e voltar para o caminho de volta, ok? Renascimento, fazer o ego se restabelecer novamente. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, né? Aqui, ó, fazer o ego se restabelecer. Eu vou o quê? Reconstruir o ego. Eu descobri uma verdade, desfiz aquilo que não é mais, não corresponde mais ao que eu sou, me reorganizei, identifiquei novos valores dentro de mim. Agora eu vou integrar tudo isso de volta e reconstruir a Patrícia, né? O meu firewall, depois de toda aquela destruição do vírus, para ter uma nova proteção, uma nova capa de proteção, né? Então, eu me reconstruo. E aí, eu faço esse caminho de volta, tá? Restabelecer. Por quê? Porque eu tenho que voltar, o meu sistema, ele tem que voltar a operar normalmente, ok? O ego é a nossa identidade, nossa identificação. Então, eu faço uma destruição dele, mas depois eu faço uma reconstrução. Esse é o renascimento. Então, vamos lá. O confronto com a morte resulta numa transformação onde você não é mais o mesmo. Então, eu não sou mais a mesma pessoa, tá? Esse novo eu regressa para o seu lugar de origem. E aí, o que acontece? É um eu diferente, mas ele volta para o mesmo lugar de origem. Ou seja, aí acontece o processo de inversão, de personalização. Então, eu reconstruí a Patrícia, né? Desfiz o que eu não queria, botei de novo, fiz toda uma reconfiguração nova, e aí eu vou construir, personalizar novamente a Patrícia. E aí o que aconteceu? Eu te lembra? No início eu tinha o máximo de despersonalização e o mínimo de ego. Agora eu vou inverter. Eu vou ter o máximo de ego e o mínimo de despersonalização. Agora eu vou personalizar a Patrícia. Novamente eu vou dizer quem é a Patrícia, quem ela é, as características dela, assumindo o local de origem, o lugar de origem de onde eu vim. Eu não vim da superfície? Pois eu vou voltar para ela, tá? O sentido figurado é mais ou menos isso aí. Então, a personalidade, se é reintegrada novamente. Por quê? Porque ela é juntada o novo com o velho, né? O novo com o velho é juntado. E o que não era mais necessário desse velho é descartado. Então, o novo com o velho é juntado e é reintegrado novamente, né, ao sistema egóico. O sentimento não mais se confunde com a dor e a impotência da morte. Então, é aí nesse momento que as pessoas se sentem bem, passou por aquele processo terapêutico doido lá, né, entendeu a dor, e aí nesse momento que as pessoas se sentem melhor, né, é tipo a recuperação pós-cirúrgica, se sente melhor porque não tem mais aquele problema, não tem mais aquele vírus, aquela doença, né? Foi tudo destruído, foi retirado, entende? Então é mais ou menos esse mesmo sentimento. Então, olha só, as vibrações começam a se elevar, se lembra? Eu saí da vibração negativa, vou voltar novamente para a vibração normal ou até acima do normal, tá?
Então, aqui, as vibrações, elas começam a se elevar, ocorre um desprendimento libertador, ok? E uma força impulsiona a sua saída deste lugar inferior. Então, eu não pertenço mais a esse lugar inferior. Eu começo a sair dele. O ego recoloca a capa protetora do seu novo eu, né? Então, o sistema volta a operar novamente, dizendo quem é a Patrícia, com uma nova capa protetora, um novo farol, até que um novo vírus surja, entendeu? Que não tem proteção, tá? Então, aqui, ó, né? Recoloca a capinha protetora e tudo volta a ser como antes, menos você. Você não volta mais a ser quem era antes. Então, como eu falo, existem momentos da vida em que a gente passa da infância para a fase adulta, você não é mais o mesmo. Então, é a mesma coisa aqui quando a gente trabalha com sombra. Você não é mais a mesma pessoa. Você é uma pessoa diferente, voltou do estágio de morte como uma pessoa diferente. E esse sistema, esse ego, vai trabalhar com o seu novo eu, tá? Né? Você é uma pessoa transformada agora, né? E aqui eu deixo um exercício, né, final aqui do nosso material, que é exercício com a sombra, aqui utilizando já os sonhos, né? Então ele fala assim: escolha um problema ou um obstáculo que aparece no seu sonho e evoque em você uma forte emoção negativa. Escolha aí um sonho que tem um problema, que evoque em você, né? Evocou em problema uma forte emoção. Feche os olhos e conecte-se com essa emoção dolorosa, tá? Que emoção é essa? Por que ela gera dor em você? Qual a causa dessa dor emocional? Escreva isso no papel e guarde. Quando um novo sonho lhe lembrar essa dor, volte esse papel e refaça esse exercício. Esse aqui foi um exercício que eu apliquei, né? Que eu fiz, os próprios sonhadores, né? Para que eles façam, experimentem. Então, eu sugiro que vocês experimentem, façam esse exercício. Então, sempre que aquela mesma dor for evocada, você volta para aquele sonho, aquele papel, e você vai ver como esses sonhos eles se conectam através daquele sentimento, tá certo? E aí você tem contato com essa vibração negativa, você tem contato com essa dor, entendeu? E aí você trabalha essa dor através ao longo dos sonhos. Então, cada sonho ele vai estar relembrando, né, essa dor e os obstáculos, e você vai entender como eles se conectam através das emoções, mas através dos seus símbolos de obstáculo, que são próximos, que são parecidos, às vezes são com aquela mesma pessoa, tá certo? Então, esse é o momento de você fazer uma descida, né, a sua sombra, entrar em contato com ela e fazer esse processo de descida. E eu também sugiro que com o seu terapeuta você trabalhe esse processo de morte e renascimento, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Só voltando aqui ao nosso vídeo, esses são os autores, tá certo? Esses são os autores. Aqui, agradeço a vocês. Essas são as minhas redes sociais aqui, Patrícia Mesquita Sonhos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa seus comentários e até a próxima.